dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao nosso módulo 2 de Geografia. E nessa manhã nós iremos falar sobre desigualdades no mundo atual. Então, a imagem aí ela está fazendo uma diferenciação, dessas desigualdades no mundo atual. Nós sabemos que nós temos as classes sociais, essa sociedade hoje nós temos aí as classes, nós temos a classe alta, a média e temos a baixa. E durante a segunda metade do século XX e o início do século XXI, foi, no entanto, aí nós observamos um acompanhamento de um crescimento das desigualdades socioeconômicas ao redor do mundo. Então, quando nós falamos dessas desigualdades no mundo atual, nós estamos nos relacionando em uma sociedade, a qual nós sabemos que essas classes estão fazendo a divisão. Aí eu coloquei uma imagem mostrando uma parte da sociedade de baixa renda, e nós temos uma sociedade de classe alta. Então, essas desigualdades socioeconômicas, elas estão relacionadas, com essas questões. Então, mediante a metade do século XX e ao início do século XXI, esse acompanhamento dessas desigualdades no mundo, elas vieram ser mais acompanhadas nessa forma dessa sociedade a qual nós estamos inseridos. E a economia é ela que move todo um país. Na questão da desigualdade socioeconômicas mundiais, nós temos aqui alguns pontos importantes que eu trouxe para vocês. A desigualdade socioeconômica ela pode ser verificada por meio de contrastes refletidos nas condições das moradias e na infraestrutura de bairros em cidades de diversos países. Vejam bem. Então, essa desigualdade socioeconômica, ela vem nessas condições, Essa questão de moradia, infraestrutura em bairros, nós sabemos que isso ocorre, em todos os países, não é só termo Brasil, o qual nós estamos falando aqui, mas nós estamos falando na questão de mundo. E outro ponto importante, que de acordo com algumas estimativas de programas das Nações Unidas, para o desenvolvimento, em 2012, há cerca de 776 milhões de pessoas, ou cerca de 11% dessa população mundial, elas viviam com menos de $1,9 por dia. Então, para você observar que essa diferença de classe sociais vem questionando essa divisão, porque a questão de trabalho, de oportunidades, muitas pessoas não têm o seu grau de escolaridade, também podemos observar nessas questões, não tem estudo, e muitas dessas pessoas se tornam vulneráveis, podemos dizer, nessa questão de pobreza. Então, se você não tiver educação, você não vai obter futuramente uma profissão. Então, de acordo com esse estudo aí, de desenvolvimento aí, que é o PNUD, aí, que faz todo esse programas das Nações Unidas, ele faz esse acompanhamento, e eles observaram que em 2012, 776 milhões de pessoas, que corresponde a 11% da população mundial, viviam com menos de $1,90 por dia. Então, a sociedade hoje ela não está totalmente igual, trabalham de forma diferente, exercem profissões diferentes, e como eu falei anteriormente, há muitos casos aí a questão da escolaridade, do grau de escolaridade, tem pessoas que não têm completo, vamos supor, o ensino médio, às vezes por falta de oportunidade também, não no decorrer das suas vivências, não voltaram às escolas, para darem continuidade a melhores condições de vida para si mesmo. E como definir o desenvolvimento socioeconômico? Então, esse processo
do desenvolvimento socioeconômico, nós temos que falar do produto interno bruto, porque o produto interno bruto e a renda são dois tipos de processo que fazem parte dessa correlação da sociedade e a economia. Então, o PIB ele é um indicador econômico que representa a soma de toda a riqueza gerada por um país em determinado período. E a renda per capita, né, anual, ela é obtida dividindo-se em valores, né, devido o produto interno bruto de um determinado ano pelo número de habitantes de um país. Então, quanto maior for a população desse determinado país, com certeza a renda per capita dessas localidades elas vão ter um grande avanço. E o produto interno bruto, eu sempre costumo falar nas aulas de geografia, que para os países hoje, nós estamos falando questão mundial aqui, o produto interno bruto, o acompanhamento do índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, também são formas de fazer com que essa economia em um determinado país, eles possam realmente funcionar. Então, o produto interno bruto, ele faz parte, ele é um indicador dessa economia e ele vai representar essas riquezas que vão ser geradas em um determinado país. Então, cada país, queridos alunos, eles têm um tipo de moeda, né? Aqui no Brasil nós temos o real, em outros países eles adotam por outra moeda, e assim vai fazendo o capital, o giro do capital no seu respectivo país. E você observa que todos os dias o Jornal Nacional, eles estão mostrando como é que está a questão do dólar, né? A porcentagem do dólar em termo Brasil e cidades do nosso país, eles sempre estão abordando. E esses grandes economistas que trabalham diretamente nas bolsas de valores, eles estão apostando, né, nessa rotativa do produto interno bruto. Então, quanto mais o país ele produzir, ele tem uma meta de economia, com certeza ele vai definir o desenvolvimento socioeconômico do seu país. Então, o produto interno bruto e a renda per capita, eles estão nesse processo de uma economia, né, válida para todos. E aí, como eu acabei de falar, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, né? Como ele é calculado, hoje o Índice de Desenvolvimento Humano, esse elemento, ele foi elaborado aí pela ONU com o objetivo de medir por meio de um valor que pode variar de 0,0 a 1,0, né? Que é o grau de desenvolvimento de um país. Então, o índice de desenvolvimento humano de um país, ele pode estar em alta, ele pode ser médio ou baixo. Mas os países com valores, né, de IDH muito alto, de modo geral, eles vão atingir aí um alto grau de desenvolvimento econômico, com certeza. Então, quanto mais esses valores do IDH eles tiverem uma porcentagem maior, com certeza essas cidades e países vão se desenvolver mais. E aí nós temos outro ponto aqui, que países que têm DH médio ou baixo, eles são considerados subdesenvolvidos e geralmente eles apresentam má distribuição de renda e serviços públicos precários. Aqui nós já vamos ter um grande problema nessa questão do índice de desenvolvimento humano, quando ele é considerado aí médio ou baixo. Ou seja, o IDH correspondente, ele tem que estar em alto. Um exemplo aqui em termos de município de Santo Inês, o nosso IDH de Santo Inês, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele corresponde de 0 a 0,657. Ou seja, esse nosso índice de desenvolvimento humano do nosso município, ele é considerado baixo, ou seja, o nosso município do Maranhão, nosso município, a nossa cidade, requer ter um desenvolvimento melhor para que possa surgir melhores condições de vida para a própria população. Então, é isso que os governantes eles têm que investir. Então, quanto mais eles investem, esses impostos que são arrecadados, eles são futuramente
repassado para a saúde, para a educação, para a renda. Quando se fala renda, é questão de emprego, outros serviços, né? Então, o IDH, quando ele vem nessa questão de médio e baixo, os países, municípios ou estados, eles vão entrar na questão de subdesenvolvidos, ou seja, eles têm que melhorar. Tem que ter um aumento desse índice de desenvolvimento humano para que a sociedade ela possa também ter sua qualidade de vida, poder viver, né, de uma forma, podemos observar que a cidadania de um povo é quando realmente elas são tratadas por igual. E aqui nós estamos falando de desigualdades, né, socioeconômicas, nós estamos falando em termo mundial, né? Eu citei aqui a questão do nosso município, porque nós temos que debater também, que é de importância. O nosso estado do Maranhão também tem que melhorar, o nosso país também tem que melhorar a questão do índice de desenvolvimento humano. Na página 384, temos aqui uma observação de cidadania no dia a dia que fala sobre um problema seríssimo no mundo todo, que é a fome. Então, esses países que têm índice de desenvolvimento que são considerados médio e baixo, eles podem, infelizmente, ocasionar esse processo da vulnerabilidade social, fome, a questão de desemprego, falta de moradia. Então, são vários problemas, né, que podem ocorrer. E nessa questão aqui, a fome no mundo, no Brasil, ele é considerado aqui o segundo maior produtor mundial de alimentos, né? Então, o nosso país, ele vem em uma boa colocação nessa questão aí, né, de produção de alimentos. Nós sabemos que hoje o Brasil, ele tem várias categorias de atividades econômicas, a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Então, são atividades econômicas que estão movimentando, né, o nosso país e está fazendo com que ele tenha essa colocação. Isso foi dados do IBGE, né, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, em 2016. E aqui o IBGE, ele aponta que aproximadamente 52 milhões de pessoas viviam em condições de pobreza no nosso país. Então, isso quer dizer que o nosso IDH do nosso país, ele tem que aumentar, porque a vulnerabilidade social, o desemprego, vai causar o quê? Essas desigualdades, essa diferença de classes sociais. Então, nós temos 3 tipos de classes sociais, a alta, a média e a baixa, e não estão vivendo no mesmo, claro, nenhuma estão vivendo de acordo uma para com a outra. Então, os menos favorecidos, eles estão sofrendo falta de emprego, falta de moradia, fome. Então, são muitos problemas. E nós temos aqui um gráfico na 384 do livro de vocês, que fala sobre consumo desigual de calorias, né, em 2015. E esses dados aqui nós temos os países, a Austrália, Estados Unidos, o Brasil, né, vem terceiro aqui, temos a Bolívia, temos Chad, Zâmbia e temos a Somália. Então, esses países aqui, eles estão em termos de consumo desigual de calorias em 2015. Então, são dados assim que o IBGE e a geografia como um todo, eles fazem esses aspectos voltados para como a população brasileira, a população ou brasileira ou do mundo, ela está vivendo, né? Quais são os problemas, quais são os métodos que têm que serem feitos para melhoria dessa população. Então, nós observamos que esse processo da desigualdade no mundo atual são um dos sérios problemas, infelizmente, que ainda não foram solucionados, né, na sociedade, mas nós esperamos que isso venha melhorar para que possamos ter uma vida digna para todos. E nós temos as atividades, queridos alunos, que vocês irão responder as páginas 386 e 387, que na nossa live nós iremos fazer a nossa correção. E
Na verdade, vocês irão responder a 383, a 386 e a 387. Fiquem com Deus, até a próxima aula e respondam às atividades. Um grande abraço.